Olá, alunos, mais uma vez, sejam bem-vindos. E aqui, para nós, é meio paradoxal eu cumprimentá-los, mas como hoje nós estamos gravando essa aula pela manhã, eu quero desejar um bom dia a todos, mas também sintam-se abraçados e cumprimentados se você estiver à noite, à tarde, enfim, bom dia, boa tarde, boa noite. Isso é o menos relevante nesse momento. O importante é que você está conosco novamente. Hoje trabalharemos com a nossa terceira aula, com o nosso terceiro vídeo, e trabalharemos em continuidade aquilo que já tratamos em nossas aulas, com hoje os principais manuscritos da Bíblia. Trabalharemos um pouco sobre as referências textuais, um pouco sobre as características extremamente importantes nesse contexto de desenvolvimento literário do texto sagrado. Eu coloco aí para você no primeiro slide uma característica muito importante e uma informação que você precisa ter ou precisa lembrar, uma vez que você já deve imaginar que nós não temos os chamados autógrafos ou textos originais da Bíblia. Hoje nós não temos nenhum texto bíblico original escrito pelos escritores diretos, desculpa aqui essa redundância, mas aqueles que foram os compiladores diretos da Bíblia, nós não temos mais nenhum original. Tudo que se tem hoje são compilações, são cópias, mas isso em nada diverge a autenticidade, a autoridade e o conteúdo preservativo da Bíblia, ou preservado da Bíblia. Essa questão da preservação e essa manutenção do texto sagrado, ela é muito importante para quê? Para que tudo aquilo que nós lemos hoje, ele de fato corrobore com aquilo que fora escrito há 1.600, 3.000, 4.000 anos atrás. Perfeito? Então hoje a primeira informação que você tem é que nós não temos originais da Bíblia. O que temos são cópias, mas eu volto a frisar, em que nada diverge em autenticidade do texto sagrado. Existem muitos manuscritos, ou seja, dessas cópias, que dedicaram à perpetuação do texto sagrado ou da mensagem do texto sagrado. Lembra que na aula passada nós conversamos um pouco sobre aqueles 4 pontos: preservação, descrição, determinação. Tudo isso foi para que a mensagem chegasse até nós hoje e não houvesse qualquer discrepância, não houvesse qualquer desvirtuação do seu conteúdo. E isto é uma das colocações impressionantes e importantes para esse contexto. Perfeito? Então, existem manuscritos ou cópias desses manuscritos que nada divergem à autenticidade do texto sagrado. Só para que nós possamos trabalhar um pouco com isso. Vamos ver daqui a pouco a questão da diversidade também de materiais. Você deve ter lá nos seus slides que nós trabalhamos pelo menos com 4 materiais específicos para os textos sagrados e também para documentos, como nós vimos na aula passada, de várias civilizações, de vários segmentos religiosos. Tivemos da argila, desde as pedras, depois tivemos o papiro, depois tivemos o pergaminho. Tudo isso nós trabalhamos, ou vocês têm aí no conteúdo de vocês, a questão dessa preservação de materiais. Perfeito? Nada que seja muito distante a isso. Vamos falar agora um pouco, queridos, sobre os chamados textos massoréticos. Vamos entender o que são esses textos massoréticos. A primeira coisa que nós precisamos entender é que essa nomenclatura, ela trabalha com uma tentativa de padronização. Essa terminologia massorético vem literalmente da questão da tradição, do tradicionalismo do povo judaico, e uma das principais características do texto sagrado era voltado, lembre-se de que nós estamos falando nesse primeiro momento sobre as escrituras que nós chamamos de Antigo Testamento, as escrituras hebraicas, que para eles são os textos sagrados. Esta tradição, ela em algum momento da história terá a mesma importância do que as próprias palavras dos sacerdotes, dos sumos sacerdotes e até mesmo dos profetas, porque lembramos que na aula passada nós falamos um pouco sobre a questão do oráculo, lembra-se disso? Da questão da importância de quem fala e também do que se fala, esta similitude, essa igualdade, ela é muito importante por causa da tradição judaica. Então eu coloco aí de que os textos massoréticos, eles foram elaborados
por escribas judeus. Primeira característica: para que houvesse uma característica de um texto massorético, ele precisava ter sido compilado ou precisava ter sido desenvolvido por um judeu, que não houvesse nenhuma divergência ou uma influência dúbia de nacionalidade. Por exemplo, nós vamos perceber que no período, como eu falei na aula passada, lá do período de Moisés, enquanto daquela transição do povo da escravidão do Egito até a chegada a Canaã, nós tivemos neste contexto aproximadamente 4 gerações que foram se misturando com o contexto egípcio da época, e isso vai também dividir um pouco até mesmo a questão da religiosidade. Esses textos massoréticos, eles não serão compilados a partir daí, justamente pelo fato de ter essa interrelação com outras civilizações. Esse texto massorético, ele precisa ter sido originalizado especificamente por um judeu ou por um hebreu. E esses escribas, eles precisavam fazer parte de uma escola diferenciada. Você já deve ter ouvido, já deve ter lido o texto sagrado, quando ele fala e refere-se à escola de profetas. Não é que ninguém aprenderia a profetizar, não é isso. Embora hoje, no nosso contexto religioso, a gente tenha muitas invencionices, né? Mas não é esse o caso da tradição judaica. Essas escolas de profetas eram justamente aqueles que se diferenciavam pelas suas habilidades do conhecimento profundo das leis e conhecimento profundo das diretrizes sacrificiais do Antigo Testamento ou da lei. Não era qualquer um que poderia chegar e fazer as suas explicações. Vamos ver isso daqui a pouco. Quem eram esses doutores da lei? Quais eram os critérios para alguém ser considerado doutor da lei? Você vai lembrar, isso já no Novo Testamento fica mais explícito, de maneira mais clara para nós, é que uma raiz ou uma linha do judaísmo, era apenas eles que poderiam ser chamados doutores da lei. Nós temos ali os fariseus, os saduceus, temos um outro partido menos dedicado à religiosidade, que eram os zelotes, mas isso a gente vai ver num outro momento. Então perceba-se que há uma preparação, e esses escribas, eles receberam o nome de advindos da escola de Massorá, o fato de guardarem a tradição. Olha mais uma vez aí, a tradição da Escritura Sagrada. Mais uma vez eu quero relembrar a você, no contexto judaico, a tradição ela era muito importante e ainda o é, porque por causa justamente daquela intenção ou daquele pensamento que a lei ela fora escrita não para os judeus, mas para que os judeus pudessem cumpri-la de maneira agradável ao Senhor. Perfeito? Então lembramos um pouco essa questão do texto massorético e o porquê. Eu coloco aí no próximo slide de que os massoretas dedicavam cuidado extremo às cópias das Escrituras. Mais uma vez, nós vamos perceber a importância de apenas um grupo seleto, um grupo seletivo, e por que não dizer especial, para copiarem essas Escrituras sagradas. Primeiro, por causa do conhecimento profundo que eles tinham do idioma, e principalmente, lembra como eu falei na aula passada, sobre as características das diferenças do hebraico, do aramaico para o hebraico e depois para o grego. Nós falamos na aula passada que o hebraico, ela é um idioma especificamente mais sensitivo, onde as demonstrações literárias, elas são transmitidas através daquilo que se sente, enquanto o grego, ele é mais dinâmico, mais objetivo, ele é mais racional, até por causa do seu cunho filosófico e do cunho de sempre contrapor-se à questão da fé e a razão. Perfeito? E eu coloco aí de que por essa razão esses manuscritos são confiáveis, porque estavam sendo guardados por pessoas especificamente capazes de conhecer não só a tradição, a cultura e principalmente, em alguns casos, de terem convivência paralela com os sacerdotes e com os profetas da época. Perfeito? Vamos mais à frente.
Os principais manuscritos, e aqui, irmãos, nós não vamos nos ater de maneira muito profunda, mas apenas para guisa de conhecimento e que você possa identificar um pouco esses textos, eu vou apenas citá-los e a gente vai caminhando na nossa aula, perfeito? Mas os principais escritos massoréticos, está aí chamado de o Códice de Cairo, aproximadamente 9 séculos depois de Cristo, perfeito? E por que eu digo isso depois de Cristo? Porque eles vão ser caracterizados como esses textos mais originais. Temos o Código de Leningrado, o Código de Alepo, que são códigos mais completos e que terão a mesma especificidade de conteúdo dos textos antigos. E aí eu quero chamar a sua atenção para um código muito importante, que é o chamado Código de Cairo, ou Cariota, que é datado como manuscrito massorético mais antigo da época dos profetas, e contém tanto profetas antigos quanto profetas anteriores. Você pode perceber aqui, pastor, mas não tem um equívoco, não seriam antes de Cristo? Na verdade, eles são escritos que foram compilados com as mesmas características de conteúdo. As fotos que vocês estão vendo são fotos de modelos antigos, mas eles foram compilados, foram recopiados por pessoas que têm essa característica, perfeito? Mais o que? O texto massorético do Código de Alepo. E eu quero que você venha comigo, e eu quero de antemão asseverar a você de que essa nossa terceira aula é uma aula mais, como eu estava conversando aqui com os meus pastores que estão aqui comigo do lado, é uma aula um pouco mais pesada, é uma aula de um pouco de conteúdo mais pragmático. A posteriori nós trabalharemos com as questões mais teológicas, mas hoje, a nível de conhecimento, você precisa ter esse conteúdo até para quando pegarem as suas literaturas e as citações forem feitas do Código Massorético ou dos códices do texto sagrado, quando nós estivermos estudando a escritura a partir da nossa era, ou a partir da ascensão do Império Romano, trabalharemos muito com os códigos romanos, com os códigos da Igreja Católica Apostólica Romana, e será muito importante que você faça uma comparação. Mais uma vez, já quero aqui abrir esse parêntese, que nós vamos perceber uma similitude muito clara com relação à tentativa da valorização da tradição da Igreja Católica Apostólica Romana com aquilo que era feito no período judaico veterotestamentário. Você vai perceber que em determinado momento da história, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela se coloca na mesma posição ou na mesma situação de que ela tem a autoridade para fazer o quê? Para interpretar os textos bíblicos, para colocar a aplicabilidade de algumas doutrinas que ela entende. Quando eu falo ela, eu falo Igreja Católica Apostólica Romana, fundamentada pela Cúria Romana, que é o órgão que vai trazer essas questões doutrinárias para a Igreja Católica, mas isso é num outro momento, você vai entender também. E a Igreja vai se colocar num parâmetro de a mesma autoridade e tradição. A chegar um momento que nós vamos ver nitidamente a tradição da Igreja, da religiosidade católica romana, tendo muitas vezes, pasmem vocês, mais autoridade do que o próprio texto bíblico, porque ele trabalha com o crivo da iluminação ou da interpretação metódica do texto sagrado. Perfeito? Eu coloco aí de que esse Código de Alepo, ele pertence ao Instituto Ben-Zvi de Jerusalém. Note você a questão da raiz de Israel. E ele foi escrito entre os séculos 8 e 9, aí está na questão da datação do século 10, mas ele começa a ser escrito a partir do século 9 e vai ser finalizado no século 10. E ele abriga todo o Antigo Testamento, que é fragmentado. Note você aí uma passagem muito parecida. Ele é fragmentado e ele começa com um texto do Pentateuco, que é Deuteronômio, que vai até Cântico dos Cânticos. Isso aqui é só um detalhe para que você possa compreender como é que eram feitos esses códigos, perfeito? Aí eu trago, que eu também vou passar, vocês depois podem ver no material didático de vocês, um pouco das características do Código de Leningrado, que ele trabalha com toda essa ênfase também dos manuscritos, e você tem esses materiais todos já traduzidos em e-book. Eu chego agora
num dos textos, numa das partes mais impactantes e mais brilhantes da nossa aula de hoje. É quando falaremos sobre os manuscritos de Qumran. Talvez você conheça com uma outra nomenclatura, os achados do Mar Vermelho, ou, como está aí no seu slide, os rolos do Mar Morto. Essas citações, com essa similitude, fazem menção ao mesmos documentos. Quero já iniciar esse nosso tópico trabalhando com a seguinte informação. Pastor, todos os textos que foram encontrados fazem menção à Bíblia Sagrada? Não. Nos manuscritos do Mar Morto, nos escritos de Qumran, nós também tivemos outros documentos que não fundamentavam-se estritamente aos textos sagrados, mas contavam história de outras civilizações, contavam histórias de povos paralelos. Por quê? Porque eram importantes para a manutenção não só das tradições, mas para o conhecimento da sociedade da época também. Nós vamos depois falar no segundo momento os responsáveis por guardarem esses manuscritos ali em Qumran, mas eu quero que você já comece assim. Não existe uma unicidade, não foram encontrados apenas textos das Sagradas Escrituras. O que vai nos chamar a atenção é que essas compilações, elas foram preservadas quase que pela tecnologia da época de forma milagrosa. Existem alguns arqueólogos, existem alguns estudiosos desta área especificamente da preservação dos textos sagrados, que a impressão que tiveram quando pegaram esses manuscritos, e alguns deles datavam de aproximadamente 200 anos antes de Cristo, que não eram só textos bíblicos. Talvez o texto bíblico a gente vai ver aqui agora, se não me falha a memória, mas o texto bíblico encontrado no manuscrito de Mar Morto vai datar de 170 antes de Cristo. E isso foi encontrado já no século 20. Perfeito? Você perceba que 2000 anos de preservação, e uma das características muito importantes e até assustadora para alguns arqueólogos é que a impressão que se tinha é de que aqueles textos haviam sido gravados há apenas décadas, devido à grande preservação. E outra coisa que, de certa forma, assustará, e depois eles vão compreender a metodologia, é a precariedade desses materiais e a utilização certa dos materiais para guardarem aqueles documentos, aqueles rolos. A posteriori nós vamos ver que os materiais, a argila que foram feitas desses barros era diferenciada, era uma argila que só tinha em uma determinada área geográfica. Eles já tinham um estudo de que aquele material preservaria-se durante muitos e muitos anos. Eu entendo, e aí deixa espiritualizar um pouco, como bom cristão que somos, que tudo havia sido um propósito de Deus para que essas preservações se mantivessem até hoje. E uma coisa muito impactante é que, para a surpresa de muitos, a grande maioria dos rolos melhor preservados eram justamente os chamados textos hebraicos ou textos da Bíblia Sagrada. Isso vale aí um glória a Deus, porque hoje você pode, estamos em uma aula, mas uma aula teológica, então você pode glorificar a Deus, porque Ele literalmente cumpre a promessa na Bíblia Sagrada, Ele vela pela sua palavra. Vamos lá? Os manuscritos do Mar Morto foi a maior descoberta da era moderna, ou seja, documentos escritos que corroboravam para a construção ou para a compreensão da história em várias civilizações. E aí nós vamos começar a compreender um pouco a Bíblia Sagrada no que tange à preservação. E eu coloco aí de que em março de 1947, percebam você, de que estamos aí naquela transição do pós-guerra, lembre-se, Primeira e Segunda Guerra Mundial, estamos aí vivendo um contexto extremamente politizado, estamos vivendo um contexto de devastação mundial, ainda que países da América do Sul, vamos ver no nosso caso, não estiveram efetivamente grandes danos físicos e locais, mas economicamente estavam fragilizados,
por causa da Segunda Guerra Mundial, todo mundo, mas especificamente a Europa, a parte da Ásia e África, estava devastado com a Segunda Guerra Mundial. Primeira e Segunda Guerra Mundial. E aí nós vemos nesse contexto de extrema fragilidade e desordem, por que não dizer, acham-se os manuscritos do Mar Morto. A história é bem linda e eu quero convocar a você como bom seminarista que não vou contar a história dos manuscritos do Mar Morto, você deve ter ouvido, mas eu aqui indico um material didático para você, que é muito bacana e uma leitura muito agradável, você lê em meia hora de dedicação. O Fator Melquisedeque, perfeito? É um livro muito interessante, de fácil acesso e conta a história não só evangelística, mas muitos assuntos interessantes. Inclusive, se você quer saber mais detalhadamente a respeito do altar a Deus desconhecido, eu faço você um convite para ir buscando esse livro, se é que você já não tem, e nós vamos perceber o grande brilhantismo dessas histórias. Então procure lá que você vai encontrar, porque o seminarista, ele gosta e ama a leitura. Aleluia, ouvi um glória a Deus aqui. Em março, então, de verso 47, nas grutas de Qumran, por isto o nome, e aí eu trago um pouco desse conceito histórico, um jovem acha esses manuscritos, e ele vai justamente porque ele vai buscar uma coisa, que você vai ver depois o que é. E é justamente nessa busca ele vai encontrar os manuscritos do Mar Morto. São aproximadamente, segundo a arqueologia, 11 cavernas, e essas cavernas, elas muitas vezes tornam-se como labirintos, e é por isso que eles tiveram grandes dificuldades de encontrar todas elas, e assim acharam esses manuscritos. Os rolos são os mais antigos que existem com relação ao conteúdo literário. Como eu falei para você aí, os textos mais antigos que foram preservados em Qumran data de 170, antes de Cristo, e que vai até 230 depois de Cristo. Presta atenção nisso que eu estou falando aqui, uma coisa interessante. Muitos textos do Antigo Testamento, eles foram encontrados. Pouquíssimos fragmentos, aqui eu quero que você entenda e eu vou explicar o porquê. Pouquíssimos fragmentos foram encontrados dos textos neotestamentários no manuscrito de Qumran. E isso há uma explicação lógica. Por quê? Nós vamos perceber que somente a partir do século II, os textos, especificamente do Novo Testamento, começaram a ser divulgados. Nós entendemos que o fechamento iluminatório do cânon, ele se dará aproximadamente aí em 95 a 97, adiante alguns historiadores, mas primeiro século. A divulgação dos textos do Novo Testamento, das epístolas, começam a ter a sua propagação a partir do século II. Então você começa aí, a partir do ano de número 101, nós vamos ter a distribuição. Esses escritos que foram achados, datados de 233 depois de Cristo, ainda não tinham a veracidade comprovada pelos principais critérios religiosos da época. Note você que nós falamos um pouco nas aulas passadas, que o cânon bíblico, ele foi autorizado, foi otorgado como de fato divino a partir do século IV apenas. Então muitos desses fragmentos, eles eram transmitidos especificamente para as igrejas, transmitidos para os cristãos, e isso não poderia circular com muita facilidade para aqueles que criam ou fundamentavam-se numa fé diferente do cristianismo. Era até perigoso à época, mas glórias a Deus porque esses textos chegaram até nós hoje. Mas nesse contexto aqui, ainda não tinham muitos documentos, e esses cristãos, eles se preocupavam muito mais em divulgar essas cartas do que em guardar propriamente dito. Nesse primeiro contexto, a gente não vai encontrar muitos textos do Novo Testamento por causa disso. Mas os textos do Antigo Testamento, até porque a raiz desses preservadores eram, segundo a tradição mais aceitável, eram os essênios, que tinham essa característica também de toda esta tradição judaica. Embora eles não fossem seguidores
radicais da lei, mas tinham todo esse conhecimento também das tradições e eram judeus específicos. O texto de Isaías, ele é encontrado com 95% de fidelidade no texto massorético. Lembra que nós falamos do texto massorético? Da tradição dos mais antigos, aproximadamente com 1000 anos de diferença. Vale ressaltar a questão da preservação do texto bíblico que nós falamos na última aula. A fidelidade ou o cuidado dos escribas em não terem divergências da mensagem era literalmente de alguém que conhecia não só a cultura, mas conhecia a língua também, o idioma também. Os manuscritos apontam para a inspiração da canonicidade das escrituras. Mais uma vez, essas descobertas, aproximadamente aí 2000 anos depois, vão credibilizar a canonicidade do texto, que foi originado especificamente pelo catolicismo romano. Perfeito? Vamos falar agora sobre alguns materiais. E aqui também nós vamos ser bem dinâmicos, bem mais objetivos, para que você possa apenas fazer um conhecimento básico dos materiais. Eu coloco aí de que um dos materiais muito utilizados para guardarem esse conteúdo literário foram os papiros, e eu coloco aí daqui a pouco a origem desse papiro, que é especificamente vegetal. Grande parte desses papiros foram utilizados desde o período egípcio. Era uma planta, era um vegetal que era muito comum nas margens do rio Nilo e foi desenvolvido desde o tempo dos egípcios para guardarem esses escritos. Ele tinha uma durabilidade bem menor do que outros que nós vamos ver, como o pergaminho, por exemplo, que será utilizado quase na mesma época, mas com outra situação, e que vai explodir da sua utilização já nos contextos de aproximadamente 500 anos antes de Cristo, quando não há mais esta facilidade de materiais como o papiro. São manuscritos datados do primeiro e segundo século, ou segundo e terceiro século, quando o cristianismo ainda trabalhava com a questão da ilegalidade, perfeito? E são aproximadamente 26 escritos do Novo Testamento que tem esse material, contendo uma proporção maior ou uma porção maior da Escritura Sagrada, mas isso nós vamos ver daqui a pouco. Você está vendo aí no seu slide alguns fragmentos considerados papiros, que eles recebem essa nomenclatura, cada um deles ele é numerado e é classificado por número. Então você tem aí no papiro 52 os fragmentos de John Rylands, é o mais antigo fragmento do Evangelho de João, perfeito? Mais antigo fragmento do Evangelho de João, que são partes dele que foram preservadas e estão colocadas lá. Temos outros que você tem aí no seu slide, que depois você pode ver com calma, que são papiros que possuem aproximadamente 250 partes de textos sagrados, muitos deles fundamentados nos evangelhos, perfeito?